He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namo Istute. He Krishna Karuna Sindhu, ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Então esses mantrinhas, né, a gente vai falando para glorificar a Krishna, né? He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namo Istute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido, e que é a rainha de Vrindavana. Filha do rei Vrishabhanu, você é muito querida pelo Senhor Krishna. Então é sempre bom a gente estar fazendo mantras, né, onde a gente lembra de Srimati Radharani, de Krishna lá em Vrindavana, né, que ele é o amigo dos aflitos, né, que ele é a fonte da criação. Enfim, tudo isso são versos que a gente aprende e que vai recitando, né? Vai recitando assim, e esses versos eles criam aquela energia, né? Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Suti Devi Hari Priye. Você é a energia de amor, né? A energia de amor, certo? Então, conforme eu prometi numa aula passada, nós vamos fazer o quê? O significado do primeiro verso do capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, certo? Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, por ter se rendido a seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Haribol, 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 todas as glórias aos devotos reunidos. Antes de começar a falar o significado, eu queria dizer, né, para vocês lembrarem que nós estamos agora passando essa fase de transição planetária, que faz parte do contexto, né, da renovação da energia do planeta Terra, que está indo para a quinta dimensão. E aí muitas pessoas estão perdendo a noção das coisas porque elas pensam em termos de voltar para o passado, né? Elas querem que a vida retorne a ser como era antes. Porém, não há mais essa possibilidade. Por isso que eu estou vindo aqui falando Bhagavad Gita, para que vocês possam fixar mais a mente e o coração, né, em Krishna, em Deus, que vocês possam espiritualizar mais a vida de vocês. Ou seja, ascensionem a sua energia para a quinta dimensão. E quando você está cantando Mahamantra, quando você realmente está começando a adorar mais a Deus, a ficar mais em gratidão, emanando, né, amor por si próprio, cuidando mais do seu corpo físico, das suas emoções, dos seus pensamentos, sendo uma pessoa mais curiosa, né, buscando esses assuntos, certo? Que fazem parte do que está se passando aqui nesse planeta Terra, atualmente. E daí tem muitas pessoas que não estão entendendo o processo.
até muitas pessoas estão tendo, né, muito mal-estar, sintomas negativos dessa energia que está entrando, mas ela não está ressonando com essa energia. É igual quando a gente fala assim, olha, você tem que entrar na consciência de Deus, você tem que ler o Bhagavad Gita, tem que cantar o Mahamantra. Mas as pessoas, elas já estão acostumadas a viver uma vida sem espiritualidade. Para elas, o normal da vida é viver sem a rendição a Deus. E isso, quando começa a se implantar uma consciência mais divina, que é o que vai acontecer agora, as pessoas, elas ficam meio perdidas, né? Então vamos começar fazendo aos pouquinhos, né? Ouve aí uma palestra do Bhakti Alemão, pega uma literatura, faz perguntas. Vamos aí estar crescendo junto, né? Algumas pessoas estão nesse campo de batalha na frente, fazendo esse serviço de tentar fazerem as pessoas se intuírem dessa energia que elas têm da quinta dimensão. Então não adianta que agora não tem mais essa coisa de terceira dimensão, a não ser que você seja tão rebelde, né? Porque ascensionar a energia é a coisa mais maravilhosa, mas tem pessoas que são tão rebeldes e têm a mente tão fechada, as crenças delas são tão presas e limitadas, que não vai ter espaço para elas nesse planeta. E daí estão acontecendo uma porção de coisas onde essas almas estão sendo retiradas daqui para ir para outros planetas de terceira dimensão. Certo? Porque se você quiser voltar, agora nós estamos numa fase que você pode ver que está acontecendo uma porção de coisa no mundo. E se que você quiser que a terceira dimensão volte, o que é o passado? O passado é a escravização da humanidade. Não podemos desejar voltar para o que era, porque o que nós éramos no passado? Escravos de um sistema que nos prendia, né, dentro de um sistema financeiro, dentro de uma rotina que era meio estabelecida num contexto de negatividade, e toda a parafernália que as trevas usavam para nos dominar. Isso era a terceira dimensão. E as pessoas estão tão programadas nisso que elas não querem se libertar, né? Quando a gente chega aqui, poxa, canta o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, né? Porque o Senhor Chaitanya, o próprio Krishna, veio e falou, cantem esse nome que vocês vão purificar a mente de vocês e vocês vão se libertar das misérias da energia material. Vão ascensionar a energia, vão acordar esse amor a Deus que está adormecido em seus corações. Então as pessoas não compreendem isso, certo? Elas têm muitas vezes ódio no coração, angústia, depressão, medo, todas essas emoções que a gente vê aí no mundo, né, que estão sendo bureladas para que a nova energia entre. Então não deseje mais que o mundo volte a ser como era antes, porque esse antes aí é o mundo dos loucos, né? Da alucinação, onde a pessoa vivia aqui completamente esquecida do significado da vida, onde tudo é falso, tudo é mentiroso a nível de religião, de política, de sociedades construídas para viverem reféns de um sistema que as exploram em cima de lucros, né, e de desejo de poder e fama. É isso que está acontecendo. Então agora nós estamos entrando numa energia maravilhosa e essa energia vai nos libertar dessa configuração antiga desse sistema aprisionante, certo? E para isso vão acontecer uma porção de coisas no mundo. E há uma hierarquia angélica agora aqui no planeta que está fazendo as coisas acontecer. É só você observar aí o que está acontecendo no mundo. Sair um pouquinho da mídia trevosa, que só fica te enganando, né? Ou passando mensagens onde quer fazer que você acredite em algo que é uma manipulação, como sempre foi. O passado é todo manipulado. A história do planeta Terra, do Brasil, a geografia, tudo que é ensinado é uma grande mentira que vai ser revelada agora para a gente. Então vamos acordar, certo? E principalmente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, vindo nas aulas,
tentando receber uma orientação espiritual. Porque a vida rendida em Deus é transcendental. O mundo está em regeneração, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas boas virão, né? Porque o terreno da quinta dimensão é mais propício para cultivar a vida espiritual. Muitos que estão na terceira dimensão, que não querem sair dessa mentalidade, vão ter que ir embora do planeta. Né? Muitas pessoas a gente pode ver aí que estão abandonando o corpo. Todos os dias aumentou o número de pessoas que estão abandonando o corpo, o suicídio e uma porção de coisas que fazem aí nos bastidores que as pessoas estão inconscientemente aceitando para, vamos dizer, bater as botas e ir embora. Mas tudo isso está dentro de uma programação kármica de cada pessoa. Assim, se você quer continuar agora na quinta dimensão, nesse planeta Terra, em associação com a luz espiritual, você tem que começar a agir imediatamente para o seu bem, né? Agora é cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível, se amando a si próprio, encontrando Deus no coração, procurando sentir intuitivamente o que tem que fazer aqui da melhor maneira para proporcionar o entendimento e a luz para as pessoas. Então você só tem que entender isso. Não há mais volta para o passado, está entrando uma nova energia, por isso que fala que estamos na época da transição, né, planetária, e o planeta Terra está mais iluminado, vamos dizer assim, mais brilhante, e como nós fazemos parte dessa energia, né, planetária, a gente vai seguir junto nessa vitória do espírito, certo? Então vamos ter bastante consciência disso. E aí Krishna, né, já pega aqui o Bhagavad Gita, no conhecimento mais confidencial, ele vai mostrando, né? Entre na nova era, com toda a inteligência, com toda a energização, porém, saiba que mais importante que você ficar aqui na Terra numa quinta dimensão, ou numa sexta, sétima, décima, né? Dizem que tem até 1000 dimensões, né? Ainda estamos começando a evoluir, mas independentemente de qual dimensão, você tem que aprender que esse mundo aqui não é um mundo para você existir aqui para sempre, né? Você tem que voltar para o reino de Deus. Né? Por isso que nesse verso aqui, Krishna fala, você ficará livre das misérias da existência material. Quando você vai ficar livre da existência material? Ele fala assim, meu querido Arjuna, porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei este ensinamento e realização ultra confidenciais. E conhecendo-os, você ficará livre dessa manipulação da ilusão. Certo? Nós vivemos realmente numa Matrix. Eu não sei se vocês assistiram, né, aquele filme, né, tem um filme bem interessante, chama O Show de Truman. Cada um de nós vive numa bolha, né, governada por um sistema onde você pensa que é tudo normal, mas você vive num filme de um personagem que está sendo assistido por todo mundo e você não percebe isso, certo? E quando você começa a desconfiar de, poxa, peraí, alguma coisa está errada, por que eu nunca me questiono quem sou eu? O que é isso à minha volta? Por que eu faço todo dia a mesma coisa, tipo um robô, num programa que de um sistema que alimenta uma elite que parece que são deuses intocáveis, né? E aí você tem que sair desse sistema, né? A pílula vermelha e a pílula azul. Você tem que pegar a pílula vermelha, tomar e enxergar essa matrix em volta de você. E ver que, na verdade, você se acomodou, você está condicionado. Porque ninguém nunca falou algo para você. Por isso que Krishna vem, por isso que ele manda os seus devotos em várias épocas, né, da humanidade para tentar alertar, para falar assim, acorda, desperta, o que você está fazendo aqui nesse planeta. E daí agora, por exemplo, hoje vamos ler, né, na verdade eu já li esse verso numa aula passada, mas agora eu vou falar o significado de Srila Prabhupada.
tá bom? Então aqui, significado de Srila Prabhupada aqui, à medida em que continua a ouvir sobre o Senhor Supremo, o devoto se ilumina. Então a gente vai fazer aquela coisa, sempre Prabhupada fala um negócio e a gente vai tentando, né, carinhosamente expandir a missão, né, das pessoas que estão em consciência de Krishna, ir além, né, pegar mais um néctar daquilo que um devoto puro está falando. Então, isso aqui é básico, né? Porque, como eu sempre falo nas palestras, o ouvir é o nosso sentido espiritual mais poderoso. Por isso que no serviço devocional a gente fala Sravana Kirtana. Sravana quer dizer ouvir. Então, o primeiro item do serviço devocional significa que você se coloca à disposição de doar a sua energia para Deus, né, nesse sentido de ouvir sobre Deus. Aí Prabhupada está falando assim, à medida que você continua a ouvir sobre o Senhor Supremo, o devoto se ilumina. Ao ouvir sobre Deus, você está se purificando. E aí você vai atingir, você tem um corpo chamado búdico. Búdico é um corpo da inteligência espiritual. E quanto mais você ouve, você vai acessionando a sua energia de percepção, de compreensão, porque você só consegue ver o que é a chamada, né, vida externa, se você tiver o conhecimento, a sabedoria que te dá a percepção de entender o que é isso. Por isso que as pessoas ficam em Maya, por isso que é um show de Truman, porque as pessoas, elas não recebem essa informação. Aí, se todo dia a pessoa senta ali em frente da televisão, né? A televisão, né? Eu lembro que logo quando eu entrei na vida devocional, eles falavam assim, a televisão é a deidade do demônio, é a deidade do diabo. Então a pessoa fica reverenciando a televisão ali, né? Em todos os lares a deidade do diabo está presente. Certo? Não que a televisão seja completamente ruim, né? Lógico, tem muita coisa boa, né? Sempre no meio de coisas ruins tem coisas boas, certo? Mas a televisão é que faz a sua programação mental, principalmente através das emissoras mais, né, conhecidas, e vai fazendo tipo uma lavagem cerebral na sua cabeça, vai repetindo aquilo todos os dias, seja através de novelas, de filmes, de documentários, e pessoas são contratadas para falar certas coisas com uma linha de neurolinguística, de psicologia certinha, e você é uma cobaia viva ali na frente da deidade, né? Televisão, ou hoje internet, né? Também temos que ter cuidado com tudo que traz informação. As músicas, certo? Tudo que está vindo, né? Está entrando no seu HD cerebral, é prejudicial. Aí eu lembro que quando a gente era lá no início, né, do movimento, não, desliga a televisão, tira a televisão da sua casa. Aí quando você já fica mais, né, esperto, mais maduro, você entende que tudo é uma programação, você começa, quando você liga a televisão, você vai geralmente ir só para aquelas coisas que são interessantes. Às vezes tem um programa que eu gosto muito de ver, que é o Mundo Visto de Cima. Aí vai mostrando, né, o Brasil, outros lugares do mundo, entendeu? Então não tem aquela... Não é um jornal que está passando, né, imprensa marrom, né, um jornal que está passando coisas... Só notícia ruim, aí você chega a ficar depressivo. Você chega a ficar incomodado com tudo isso. Então ouvir, né? Ouvir é muito poderoso. Agora, aqui, né, Srila Prabhupada está falando... À medida que você continua a ouvir, certo? Todo dia você vai ouvir uma palestra, todo dia você, né, principalmente do Bhakti alemão, são as melhores palestras. Então você está ouvindo, pô, lá vem aquele cara, vai falar de Krishna de novo, né? No começo o cara não aguenta mais, lá vai o cara falar de novo do Bhagavad Gita, eu não aguento, né? Mas aí
à medida que você vai ouvindo aqui, Prabhupada fala assim, o devoto se ilumina, aí você começa a sua inteligência começa a funcionar, você começa a ser desprogramado daquele sistema antigo, né, como a gente estava falando, né, daquela normalidade, e você começa a ficar na dimensão transcendental, nem quinta dimensão, você fica na dimensão transcendental, que transcende, né, as frequências do mundo, né, sejam elas mais elevadas ou inferiores. E aí você vai se iluminando. O que é iluminar? Iluminar significa que a informação agora está vindo de dentro para fora. O conhecimento é algo que vem de fora para dentro. E a sabedoria é o conhecimento realizado, tanto daquilo que você pode perceber como ilusão, como daquilo que você pode perceber que é a realidade. E quando você está em contato com a super-alma, com o Paramatma dentro do seu coração, o Senhor Vishnu, então sua percepção é completamente divina. Você começa a ver Deus em tudo e em todas. Então vamos prestar atenção do nosso ouvir, por favor, certo? Preste mais atenção do que você está ouvindo, porque os demônios, as trevas, sabem muito bem como passar uma informação manipulada, né? Uma meia-verdade. Eles sabem fazer isso, né? Dentro de uma notícia mentirosa, eles botam uma meia-verdade. E aquela meia-verdade passa a ser uma crença geral de tudo que eles falaram. Como diz, é mais perigoso uma meia-verdade do que uma mentira inteira, certo? Porque num assunto que tem uma meia-verdade, pelo menos, tem um elemento que é verdadeiro, que pode pegar a sua mente e programar com aquilo. Porém, com a mentira inteira, né? E hoje em dia você consegue perceber a mentira inteira quando você está com a consciência mais desenvolvida. Então, vamos ouvir, né? Então, continua Prabhupada. O Srimad Bhagavatam recomenda este processo de audição. Aí é dito, né, lá no verso do Bhagavatam. As mensagens da Suprema Personalidade de Deus são plenas em potências, e estas potências podem ser sentidas se os tópicos sobre a divindade suprema são discutidos entre os devotos. Isto não pode ser alcançado pela associação de especuladores mentais ou estudiosos acadêmicos, pois é um conhecimento realizado. Lá no Bhagavatam, né, Krishna está falando isso aqui. Na verdade, Vyasadeva, que é a encarnação literária de Krishna, ele está dizendo, né, que tudo que você lê sobre Krishna é Krishna. O Bhagavad Gita é Krishna. Então ele fala aqui, ó, são plenas em potências. Quando você lê um verso do Bhagavad Gita, ele tem uma potência enorme para transformar a sua vida. Um verso que você leia e medite, né, intensamente, ele vai mudar a sua vida. Certo? Só que você, quando você não está ainda, né, naquela espiritualidade ou vivendo rendido a Krishna, você não vai sentir a potencialidade daquilo que Deus falou. Ou seja, você não vai ver Deus no verso do Bhagavad Gita. Assim como você, quando você está cantando a sua japa, toda a potência do amor, da misericórdia de Deus está manifesto em cada bolinha que você canta ali. Hare Krishna, Hare Krishna. Você não consegue perceber essa potência. Principalmente no início, né, quando você começa a cantar, e por isso muitas pessoas param de cantar, desistem de cantar, porque as pessoas são muito imediatistas, né? Ou muito ansiosas, elas querem começar a cantar assim, imediatamente sentir a presença de Deus no canto. Mas a mente delas, elas têm que entender que está muito contaminada. São muitas encarnações, você tem muita sujeira na sua mente. Aí a japa, ao cantar, você vai purificando a sua mente. E o seu amor por Deus, ele só pode despertar no seu coração se sua mente estiver purificada. Ou seja, se ela estiver aberta, né, como uma porta dando acesso para a sua inteligência iluminada, como a gente falou, o corpo búdico,
que é o quarto modo da natureza Shuddha Sattva, bondade pura, que é ali que o Senhor Vishnu, né, o Senhor Krishna, se encontra nessa manifestação para você ter o acesso. Não adianta você querer viver uma vida devocional e espiritual se você tem a mente toda contaminada. Se está no modo da ignorância, né, é uma mente inerte que não coloca a energia suficiente para seguir a vida espiritual, ou se você também é uma pessoa no modo da paixão que está vivendo o mundo externo numa super agitação, numa super ansiedade. Então não tem como cultivar a vida espiritual. Por isso que fala, você tem que ir para o modo da bondade, que é o modo do conhecimento, que é o modo onde você vai entender as coisas, né? Aí você vai pegar, tem um ritmo, né? O modo da bondade é o modo do ritmo contínuo. Aí sua mente vai ter o interesse, vai buscar o conhecimento. Aí do modo da bondade você vai para o modo da bondade pura. Você vai no modo da bondade, vai ficando ali, vai trabalhando, vai ouvindo, né? Vai se associando com pessoas que estão falando sobre Krishna, e aí a potência de tudo aquilo que está sendo falado se manifesta para você, e aí você atinge esse ponto de realização. De modo que não fique com essa ansiedade louca, né? Ah, caiu. Não, mas eu quero saber se Krishna é Deus. Não, eu não estou conseguindo entender. É assim, calma. Leia o Bhagavad Gita, se associe, começa a cantar o nome. A gente sempre repete isso aqui, porque nunca é o suficiente repetir que você tem que fazer o processo. E daí você vai começar a perceber a presença divina, né? Porque as pessoas desistem muito fácil, né? Se a coisa não vem rápido, né? Nós hoje vivemos numa era, né? Por que todo mundo gosta de internet, né? De celular? É porque sempre é milhões de informações, né? Às vezes, Bhakti Alemão, você, quando faz uma palestra, é longa, não dá tempo, né? Aí você quer ouvir uma palestra de 5 minutos para passar para outra palestra, para outra palestra, para outra palestra, entendeu? Por isso que eu faço eu dou um tempo de 1 hora nas minhas palestras. Então, 1 hora você vai ter que ficar preso, você vai ter que ouvir o que eu estou falando, certo? É igual o Bhagavad Gita, você começa a ler 2 versinhos, você já está agoniado, já quer fazer outra coisa. Você não para meditar, para deixar Deus revelar para você o verso, né? E aqui, né, nesse verso em específico que falou, que estas potências podem ser sentidas se os tópicos sobre a divindade suprema são discutidos entre devotos. De preferência, você ouça a cultura espiritual, os versos que foram falados por Deus, Krishna, no Bhagavad Gita, de devotos, para que essa potência aflore no seu coração pela energia do devoto que está dando a palavra, né? Então, por isso que tem o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada falou, se eu partir aqui desse mundo, né, quem vai dar o significado ao Bhagavad Gita pode dar um significado especulado. Então, a maior bênção é ter o Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna fala, em um devoto puro que está com toda a potência do Senhor Krishna, manifesta esse significado, aí você lê o significado e discute, né, entre os devotos, né, discutir no sentido saudável, e aí você começa a ter cada vez mais percepção. E aí você passa a viver a sua vida, né, nessa 8ª superior, transcendental, modo da bondade pura, e estando aqui nesse mundo aqui de Kali Yuga, que é um mundo caótico, em termos, né, para aqueles que não estão interessados em buscar a vida espiritual. Aí ele fala assim, e essa potência, ou seja, isto não pode ser alcançado pela associação de especuladores mentais, que não entende quem é Krishna, não se rende a Krishna, pensa que Krishna é uma luz, é um ser impessoal. Então, se você está ouvindo essas pessoas falarem, você está se perdendo, é um cego guiando outro cego, né? Vai todo mundo cair no abismo da ignorância. Então, você tem que ouvir de um devoto puro, ou de devotos que já estão vivendo rendidos ao Senhor Krishna. Ou de, né,
especuladores mentais ou estudiosos acadêmicos, né? Tem aquela pessoa que vai ler o Bhagavad Gita e que vai comparar o Bhagavad Gita com a Bíblia, com o budismo. Então eles só têm aquela coisa superficial, né? É igual, eu lembro sempre assim, tem pessoas que quando você vê uma flor, vamos supor, uma rosa, né? Aí você olha a flor, mas não a flor, você olha a presença viva, a obra de arte de Deus que é a flor. Aí a pessoa olha a flor e fala assim, é uma rosa. Aí às vezes ela até sabe a categoria da rosa e fica com isso, assim, ela não tem um sentimento. Olha o cheiro, olha o milagre da terra, né, se transformando numa flor, e essa flor é a expressão de Deus. É tudo tão maravilhoso, né? Mas a pessoa está preocupada só em classificar. É uma rosa, é do grupo X, assim, conhecimento superficial. Aí também eles vão fazer isso com o Bhagavad Gita. Esses eruditos acadêmicos, né? Isso se não cobrarem, né? Vão cobrar de você para dar um curso aí do Bhagavad Gita, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma rendição a Deus, não vão passar nenhum amor, né? Quando você lê o Bhagavad Gita, você tem que passar o seu amor para as pessoas que estão ouvindo, certo? Porque a ideia é o quê? É você se render aos pés de lótus de Krishna, tá? Então ele fala assim, essas pessoas não podem, né, passar o conhecimento para você, porque ela não tem conhecimento realizado. Isso aqui está nesse verso. Você só pode falar o Bhagavad Gita se você está vivendo a alma do Bhagavad Gita, ou seja, se você está vivendo no amor de Deus, está rendido a Krishna, se você já está fazendo o serviço devocional. Certo? Então, temos que prestar bastante atenção a isso. Se você, por exemplo, quer saber alguma coisa da medicina, você não vai conversar com uma pessoa que simplesmente leu lá um negocinho lá, ele tem as teorias dele, e aí ele começa a falar, não, você vai conversar com um médico que pratica já há vários anos aquela determinada função do que você quer saber, o cara que na prática, né, ele tem a experiência, os seus erros e acertos, ou seja, ele tem a realização viva daquilo que ele vai passar para você, que é uma autoridade naquilo. Então aqui, Krishna no Bhagavad Gita é a autoridade. E Srila Prabhupada, como um devoto puro, como muitas outras pessoas, se tornam também, né, autoridades. Prabhupada assumem a posição do Senhor para repetir de uma forma ou numa linguagem mais adequada, por isso que ele é um devoto puro, para que as pessoas possam compreender ou assimilar de uma forma mais simples, né, as coisas, né? Então o devoto puro ele tem essa capacidade de frequenciar um verso do Bhagavad Gita de uma forma mais abrangente para as mentalidades mais obtusas que não entende por que tem que se render a Deus, né? Eu diria que, se você é uma parte integrante de Deus e Deus é Krishna, o óbvio, né, que você entenda que a parte tem que servir o todo. Ok? Não adianta você querer viver independentemente de Deus. Eu sou livre, não preciso de Deus. Mas você é uma parte, não tem como. É igual um galho na árvore, né? Eu lembro do exemplo que Jesus deu sobre a videira lá na Bíblia, né? Se tira o galho da videira, o galho está morto. Ele precisa estar unido ali. Aí ele fala assim, então esse galho vai servir para quê? Para virar lenha, para queimar e virar lenha. Então se você não está conectado com Deus, se você não está, a sua vida, se você não compreende que a sua vida é a vida de Deus, certo? E você quer viver sem a vida que te alimenta, que é Deus no seu coração, então só resta você se degradar e findar, né? A sua centelha espiritual vai se apagar. Aí você vai virar uma pessoa, um robô de um sistema sem alma, né? Que eles falam assim, né? Ou vendia a alma ao diabo, né? Você vende sua alma ao diabo. Ou como Jesus disse, de que adianta você ganhar o mundo, né? Com seus caprichos, com seu orgulho, com a sua independência, se isso vai fazer você perder a sua alma, que é a sua realidade de ser. Temos que pensar nisso. Temos que nos render a Deus imediatamente.
para viver uma vida plena de conhecimento, para sair dessa, como ele falou desse verso aqui, ó, você ficará livre das misérias da existência material. Ou você quer continuar confortável nas misérias materiais? Ah, eu tenho bom karma. A minha miséria não é tão grande quanto aquela miséria daquele cara lá que está na favela, ou daquele cara que está lá no Afeganistão, lá tomando tiro na cabeça. A minha miséria é uma miséria boa, então eu quero ficar aqui. É igual um prisioneiro, né? O prisioneiro está lá dentro da prisão, mas tem uma cela melhor. Aí fala, não, eu não quero sair da prisão não, porque minha cela é muito boa. Olha lá a cela daqueles outros lá. Olha aquele cara lá que está lá na solitária. Nossa, mãe, eu estou muito bem. Não quero sair daqui não. Entendeu? Mas você tem que sair da prisão. Você tem que sair daqui. Imagina, Krishna vem aqui nesse mundo aqui para falar para você. Pensa sempre em mim, renda-se a mim. Você já é um devoto meu. Você só tem que praticar a devoção, através do serviço devocional nesse mundo. Continua Prabhupada. Os devotos se ocupam constantemente ao serviço do Senhor Supremo. Certo? O que te qualifica como um devoto? Que você está sempre se ocupando em algo relativo a Deus, já que você é um galho da árvore divina. Você está trocando energia com o divino. E aí o capítulo 9 ele é chamado o conhecimento mais confidencial em função disso, que você faz atividades espirituais. Esse é o conhecimento mais confidencial. Krishna fala, se você quiser a realização perfeita na sua vida, se você quiser se libertar completamente das misérias, se desapegar, né, do condicionamento, para desfazer essa programação mental, você tem que fazer atividades, né, se ocupar constantemente ao serviço do Senhor Supremo. Servir a Krishna é a ocupação mais nobre, mais elevada que existe, né, em toda a existência. É o contrário, entendeu? Aqui no mundo material você é um escravo do seu patrão, você trabalha por dinheiro, você tem que se submeter, se sujeitar a humilhações variadas, alguns elogios, né, que dão uma amenizada. Mas quando você está servindo a Krishna, você se torna um Deus nesse mundo, né? Nesse sentido assim que você, Krishna, ele fica tão feliz que ele te potencializa para você ser um co-criador perfeito dele, numa regência de abundância, de vitória, de satisfação, né? De você entender o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Uau, que incrível, agora eu vou fazer, né, o mínimo possível de tentar passar essa energia para as pessoas, esse conhecimento, para que elas também se situem assim como eu estou situada. Que todo mundo seja um servo maravilhoso de Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Por favor, Krishna, coloque-me a seu serviço para que eu seja Rama, feliz, que eu obtenha o néctar, o prazer transcendental da existência. Deixa eu ir para o refúgio dos teus pés de lótus. Krishna, Krishna, Krishna significa o todo atrativo. Que eu seja atraído por esse magnetismo divino, em cujo refúgio só há amor, felicidade, ananda, né? Bem-aventurança, consciência, existência plena, amor puro, prema por Deus. É fenomenal isso. Mas aí não, a pessoa quer ficar aqui nesse mundinho, tem preguiça, aí deixa para outra vida, e aí se condiciona a miséria, né? Tem gente que, vamos supor, um cara lá que vive numa miséria, às vezes quando ele ganha uma mega sena, ele nem sabe o que vai fazer com aquilo, porque ele não tem nem noção do quantidade de dinheiro, né? Assim também quando você se ilumina em Deus, imagina, a abundância divina, né? Aí você passa a usar o seu poder, né, a sua potência para tornar as outras pessoas felizes. Essa é a maior bênção, é o maior prazer para um espírito que está iluminado em Deus,
dar ao outro a possibilidade dele ter a mesma abundância e riqueza de bem-aventurança, Ananda, Satchitananda, né? Nós somos Ananda, nós somos a felicidade de Deus em manifestação energética. Como diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu no seu primeiro verso, nós vivemos num oceano de bem-aventurança. Mas você só vai sentir isso quando você estiver no espírito. Como você está identificado com esse corpo material, você vive num oceano de miséria. Certo? Não é que a existência seja miserável. O que é miserável é você estar prisioneiro de uma mente que se identifica com algo que é falso, que é ilusório. Falso não, ilusório, né? Temporário. E daí vem toda essa ansiedade, todo esse vazio, né? A vida das pessoas são um inferno. Né? Mas quando você está lá vivendo, né? Lá não aqui, dentro do coração, quando você está vivendo com Deus, é outro patamar, não dá para explicar. Então a gente só chama, venha, venha. Então os devotos se ocupam constantemente a serviço do Senhor Supremo. Se você não estiver se ocupando constantemente, você não é um devoto. Você tem que assumir aquilo que você é. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, Mamana, Mad Bhakti, Mad Bhakti. Torna-se meu devoto. Certo? Assim como você tem uma personalidade, que tem um programa, que você pensa que é algo, aí você cria uma rotina, porque você tem uma imagem do que todo mundo acha que você é, e você nunca vai poder mudar, você fica escravo de uma imagem que você criou para você mesmo. Essa é a maior estupidez que tem, e aí aquilo te faz sentir alguém, né? É o falso ego, esse falso ego, né? Eu sou assim, todo mundo gosta de mim, todo mundo me elogia que eu sou assim, eu sou o líder, eu sou o centro, né? E é isso aí que é o que estraga a vida da pessoa, é uma miséria. Você tem que se situar naquilo que você é, um servo eterno, amoroso de Krishna. E o resto você brinca, faz um personagem, mas não vive isso, tá? Continuando aqui, o Senhor entende a mentalidade e a sinceridade de uma entidade viva que esteja em consciência de Krishna e lhe dá, olha só, inteligência para entender a ciência de Krishna na associação dos devotos. Certo? Se você realmente entendeu que você é um servo eterno, você, com fé e amor, começa a se dedicar todos os dias a cantar, a ler, entendi que Krishna é Deus, eu desejo realmente no meu coração realizar Krishna sem essa ansiedade louca, né, dentro do meu nível humano, dentro das minhas também, assim, externamente, de tudo aquilo que acontece na minha vida externa, eu vou trabalhando da melhor maneira possível, mas eu tenho esse sentimento sincero, de verdade no meu coração. Aí, Prabhupada está falando assim, aí Krishna, ele entende a mentalidade e a sinceridade de uma entidade viva, porque ninguém pode enganar a Deus. Você não pode fingir que você está tendo uma vida espiritual, ou que você tem uma religião, ou que você tem uma fé, uma crença, que você é bonzinho, entendeu? Isso aí é um jogo com você mesmo. Você está se auto-enganando. Você tem que ser aquilo que você se propõe ser. Então, se você quer viver uma vida espiritual, você tem que estar constantemente, a sua mente ocupada nos pés de lótus de Deus. Naquilo que você está aceitando que é a sua linha espiritual. Se você não for, né, do lado de Krishna, alguma coisa, você tem que fazer esse trabalho. Certo? Então, Krishna está vendo isso. O quanto você está realmente se devotando, né? Aí te repete aquele verso. Krishna fala, na proporção que você se rende, eu me revelo. Então você tem que se perguntar o quanto que eu estou me dedicando no meu dia para buscar a realidade divina de uma forma super sincera, entregue, rendida, e estou vivendo nesse mundo passando essas qualidades, esses valores para as pessoas que me cercam. Né? Tem que ser assim. É assim, vida espiritual é assim, você tem que viver como um espírito.
Aí Krishna está vendo no seu coração. Não tem como você enganar Deus. Você pode, né? A nossa mente é tão louca que ela engana a gente mesmo, mas enganar Deus é impossível. Né? Só na hora que você tem a verdade de ser aquilo que você quer, um servo de Krishna, a posição real que você é, que Krishna vai corresponder. Como é que Krishna vai se corresponder com uma mente ladra, né? Furtiva, que se auto-engana? Não dá para roubar de Krishna o amor de Krishna. Não pode roubar o amor de Krishna. Certo? Aliás, Krishna, ele, né, só dá o despertar amoroso para ele realmente quando você está na verdade de querer esse amor. Certo? Então, Krishna dá a inteligência para entender a ciência de Krishna na associação de devotos. Daí a gente volta lá em Chaitanya Mahaprabhu, que ele fala todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Essa associação, né? San, união, Kirtana, essa associação, essa união de devotos que estão potencializados nesse amor de Deus, falando sobre Krishna, e quanto mais você se associa com os devotos, ou quando você vai no templo, ou quando você ouve o Mahamantra, ou quando você ouve o Bhagavad Gita dos devotos, seja na internet, seja num lugar físico, aqui, né, Prabhupada está falando, Krishna vai te dar uma inteligência para você absorver isso. Né? Krishna não vai te dar inteligência para absorver conhecimento de pessoas que não tem nada a ver com Krishna e estão querendo aí dar show de Bhagavad Gita, que estão especulando em cima do Bhagavad Gita. Certo? Então, o Senhor Chaitanya está glorificando esse processo. Né? Unam-se, né? Unam-se na minha energia de amor que emana desses espíritos para que eu transpareça mais facilmente na sua inteligência, que é esse corpo de luz que te ilumina, que faz você ver o mundo de acordo como ele é realmente, conforme é descrito aqui no Bhagavad Gita pelo Senhor Krishna. Né? Aí você se torna uma autoridade divina, né? Você se torna um representante de Deus nesse mundo, que é o natural. Todo mundo tinha que estar falando de Deus, que tinha que estar em gratidão constante, meditando nos passatempos de Deus, comentando, né, como é maravilhoso viver na verdade, né, nessa verdade que liberta. Né? Você tem que viver livre nesse mundo. Mas a liberdade não vem com conceitos mentais, ele vem com a realização espiritual. Não tem essa liberdade que a gente fica aí especulando aí, eu acho que liberdade é isso, eu acho que ser livre é quando eu faço qualquer coisa, né? Quando eu sou bonzinho, quando eu exerço o meu livre-arbítrio para fazer as pessoas ficarem, né, assim, de bem materialmente. Mas não é isso. Liberdade significa você estar vivendo na verdade do Espírito em conexão com o Espírito Supremo. Aí você é livre. Aí, naturalmente, você vai ser bom, você vai fazer coisas boas, você vai levar sempre o seu lado da qualidade espiritual para as outras pessoas. Certo? Continua Srila Prabhupada. As discussões a respeito de Krishna são muito potentes. E se alguém tem a boa fortuna dessa associação e tenta assimilar o conhecimento, então, na certa, progredirá rumo à compreensão espiritual. Tá? Então, você tem que se associar e tem que ter essa, como ele fala aqui, assimilação do conhecimento. Você recebe o conhecimento, você tem que assimilar. Não é só ouvir e ficar aqui na superfície, não. Você tem que assimilar e começar a pôr em prática isso no seu dia a dia. Você tem que executar serviço devocional. Você tem um talento específico, né? Um talento específico que vai fazer você agir em serviço devocional. Tá? Então, na certa, você vai progredir, com certeza, rumo à compreensão espiritual. O Senhor Krishna, a fim de estimular Arjuna a não parar de elevar-se no potente serviço ao Senhor,
descreve neste 9º capítulo os assuntos mais confidenciais dentre todos os que revelara até então. Desde o 1º capítulo, o Senhor Krishna vai mostrando a diferença entre espírito e matéria, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga. Aí depois ele vai começando a dar umas pinceladas, o conhecimento do absoluto, depois ele vai mostrando como alcançar o Supremo, e quando chega nesse capítulo 9, que é o conhecimento mais confidencial, ele simplesmente explica, olha, você tem que fazer isso para alcançar o Supremo e viver nesse conhecimento absoluto, que é basicamente o serviço devocional. Do capítulo 7 ao capítulo 12 é o recheio do Gita, que é o serviço devocional em si. Tá? Então esse 9º capítulo, nós ainda estamos falando do 1º verso, que é mostrar exatamente isso aqui, ó. Porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei este ensinamento e realização ultra confidenciais. Porque a pessoa que está rendida a Krishna é um amigo de Krishna, não inveja a Deus, aceita, se rende, se submete às palavras do Bhagavad Gita, nessa associação maravilhosa de devotos que já se elevaram, que já estão vivendo na verdade, e aí ele se torna apto, qualificado para receber esse conhecimento ultra confidencial. E na verdade você é um Arjuna, Só que você vai receber essa informação de Krishna através dos devotos puros, Srila Prabhupada, de várias pessoas que estão aí trabalhando nessa linha devocional, certo? O início do Bhagavad Gita, o 1º capítulo, é praticamente uma introdução ao resto do livro. E o conhecimento espiritual descrito no 2º e 3º capítulos é chamado confidencial. Os tópicos comentados nos capítulos 7º e 8º relacionam-se especificamente com o serviço devocional. E porque nos iluminam em consciência de Krishna, são considerados mais confidenciais. Tem um confidencial e um mais confidencial. Portanto, ele é chamado o mais confidencial. Mas os assuntos descritos no 9º capítulo tratam o quê? Da devoção pura e imaculada. Ele estabelece a chave do serviço devocional. Então, Krishna vai trabalhando no Bhagavad Gita, capítulo por capítulo, até você entender, depois de você assimilar esse conhecimento, você entende o que é o serviço devocional, o que você tem que fazer. Devoção pura e imaculada é o tratado do 9º capítulo. Tá? Portanto, ele é chamado mais confidencial. Aquele situado no conhecimento mais confidencial acerca de Krishna alcança a transcendência e não tem mais angústias materiais, embora esteja no mundo material. Se você recebeu o conhecimento mais confidencial da autoridade suprema, que está dentro do seu coração, esperando que você se renda a esse serviço devocional, aí ele está falando aqui, as angústias materiais, Por que a gente tem angústia material? Porque a gente está vivendo aqui sem a consciência do espírito. A sua vida normal é a vida espiritual, mas quando você não está vivendo no espírito, é como se você estivesse vivendo num sonho doido, assim, entendeu? Então você está angustiado. Essa angústia, que às vezes a gente projeta em coisas materiais, ou pessoas, ou relacionamentos, essa angústia, você nunca está satisfeito com nada nesse mundo, é por quê? Porque você não está rendido aos pés de lótus de Deus, você não está vivendo como um servo de Deus. E esse capítulo aqui vem falar isso, você tem que ter a devoção pura e imaculada para viver, como ele falou aqui, embora esteja no mundo material, você vai viver completamente sem ansiedade, sem angústia, sem lamentação, porque você já vai estar vendo o processo do Senhor Krishna estar agindo completamente na sua vida. Certo? Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu, se diz que quem tem um desejo sincero de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo, já é liberado.
apesar de permanecer no estado de existência material condicionada. A liberação do espírito se define pelo desejo que ele tem já, né, real, de prestar serviço a Deus. Essa é a liberação. Liberação não é você se libertar de algo, é você desenvolver em você a qualidade de despertar o amor por Deus e realmente desejar prestar esse serviço, né, maravilhoso a Krishna. Certo? De modo semelhante, encontraremos no Bhagavad Gita, 10º capítulo, que qualquer um que adote tal ocupação é uma pessoa liberada. Então, mukti, que é a liberação, ela é sujeita a bhakti, que é a devoção, que é a rendição a Deus, que é o serviço devocional. Se você está no serviço devocional, automaticamente você já está liberado. E tem pessoas yogis aí que para se liberar fazem tantas práticas para se liberar da influência da energia material. Mas quando você está fixo em Krishna, em Bhakti, automaticamente você fica livre da energia material, se você for vivendo isso. Entende? É isso que Krishna está dizendo, né? É o caminho fácil, é o caminho sem tanta complexidade. Renda-se a Krishna, né, e todas as reações pecaminosas, tudo aquilo que te prende, Krishna vai te libertar. Ora, este primeiro verso tem significado específico. As palavras idam jnanam, este conhecimento, referem-se ao serviço devocional puro, que consiste em 9 atividades diferentes. Presta atenção que agora ele vai falar as 9 atividades que constituem o serviço devocional. Ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, manter amizade e entregar tudo. Tá? Vamos, depois você medita nisso. Pela prática destes 9 itens do serviço devocional, elevamo-nos à consciência espiritual, consciência de Krishna. Quando a contaminação material é expurgada do coração, podemos entender esta ciência de Krishna. A simples compreensão de que a entidade viva não é material é insuficiente. Este talvez seja o começo da realização espiritual, você entender essa diferença entre matéria e espírito. Mas deve-se reconhecer a diferença entre as atividades corpóreas e as atividades espirituais, que é a base do conhecimento, desse conhecimento aqui. Daquele que não entende que não é seu corpo. No 7º capítulo já discutimos a esplêndida potência da Suprema Personalidade de Deus, suas diferentes energias, as naturezas inferior e superior e toda esta manifestação material. Agora, no capítulo 9, serão delineados o quê? As glórias do Senhor Supremo. Neste verso, a palavra sânscrita anusyave também é muito significativa. Em geral, todos os comentadores, mesmo sendo muito eruditos, são invejosos de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Até mesmo os estudiosos mais eruditos escrevem sobre o Bhagavad Gita com muita imprecisão. Porque invejam Krishna, seus comentários são inúteis. Os comentários feitos pelos devotos do Senhor são genuínos. Quem é invejoso não pode explicar o Bhagavad Gita ou transmitir conhecimento perfeito acerca de Krishna. Quem critica o caráter de Krishna, apesar de não conhecê-lo, é um tolo. Portanto, deve-se ter o máximo cuidado de não aceitar tais comentários. Para quem entende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a personalidade pura e transcendental, estes capítulos serão muito benéficos, certo? O conhecimento mais confidencial tem que ser assimilado com essa compreensão de que Krishna é Deus, é a suprema personalidade. Quem comentar fora desse contexto, dessa base, está te enganando e falando de uma forma especulada, né? Então vamos sempre prestar atenção nisso. Por isso tem que sempre aparecer um devoto que está explicando essas coisas, senão vai ler o Bhagavad Gita de uma forma completamente deturpada,
né? E um cego vai guiar outro cego e todo mundo vai cair nesse abismo aí da ignorância. Ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei muito, ok? Vamos sempre assimilar cada vez mais esse conhecimento para que nossa percepção de mundo seja de liberdade completa, tá? Então meditem, cante o santo nome, se associem, leiam o Bhagavad Gita cada vez mais. Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!